Olá! O tema de hoje, pessoal, vocês gostaria que observassem que as pessoas, elas, quando chegam no plano espiritual, que ela leva a sua mala de bagagem, é só as bagagens de atitudes, de comportamentos, o que elas fizeram de bom e de ruim aqui na Terra. Se ela era rica, pobre, importante, lá na espiritualidade não tem mais ou menos importante. Lá todos são recebidos iguais. Então, o nosso tema hoje é poderosos na Terra terá vantagem quando chegam ao plano espiritual? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma parte nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Na morte natural, aquela que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar num mundo diferente que é o mundo dos espíritos? Depende. Se ele praticou mal, é o que comentamos. Impelido pelo desejo de praticar, no primeiro momento, a hora que ele chega lá, ele vai se sentir bem envergonhado de haver praticado tantas coisas que ele sabia que estava errado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois ela não teme nenhum olhar ou pergunta perscrutadora. Então, a alma, ela não leva consigo deste mundo nada a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de ternura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Então, quanto mais pura essa pessoa for, melhor ela compreenderá a futilidade do que ela está deixando na Terra. Então, o apego às coisas materiais ficam aqui na Terra. Isso não vai preocupá-la, não vai atrapalhá-la lá no andamento da sua nova caminhada no plano espiritual. Tem um detalhe: por mais poderoso que você tenha sido na Terra, a chegada e a recepção no plano espiritual, ela é igual para todos. Aquela perturbação que se segue à morte, nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam à proporção que ele dá, sua situação se compenetra. As relações no além-túmulo, o 274, da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado, autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade
dos que lhes são superiores, o poder e a consideração de que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Se você ver o salmo que se refere como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento, não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, conforme os seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode ser uma prova, né? Que consta no Livro dos Espíritos, na página 65, da Vida Espírita, 227, que é pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreende isso? Aí uma pergunta: aquele que foi grande na terra, ele, quando chega na espiritualidade, ele é tratado diferente? Não. Se ele foi uma pessoa boa, caridosa, independente da sua ascensão financeira, ele vai ter os seus méritos. Agora, se ele era uma pessoa mesquinha, orgulhosa e invejosa, aí ele vai mostrar, né, tudo que ele fez aqui na Terra. Porque os espíritos, eles se veem, se distinguem uns aos outros, evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou a antipatia, que reciprocamente uns inspiram aos outros, igual aqui na Terra. E lá eles vão entender o porquê dessas diferenças de antipatia e de simpatia. Da mesma categoria vão se reunir por uma espécie de afinidade, formando grupos ou famílias, né? Que no caso eles estarão unidos pelos laços da simpatia. Os bons o desejo de fazerem o bem, os maus por fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem junto com aqueles que eles se assemelham. É igual a uma grande cidade onde os homens de todas as classes e todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde a sociedade se forma pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam sem trocarem palavra. Enfim, todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? Bom, os bons vão a toda parte. Assim que deve ser, para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores. Concluímos que, conforme o estudo de Kardec, o ponto central dos ensinos de Jesus, a vida futura que o Espiritismo, através da mediunidade, veio comprovar. Temos aí um exemplo de uma comunicação mediúnica de um espírito que, quando ele desencarnou, ele se apresentou como uma rainha da França em Havre, 1863, que exemplifica a realeza terrestre, a dignidade real na Terra sem a dignidade moral. É uma comunicação que merece muita atenção e reflexão de nossa parte, porque nós não somos reis e rainhas, né? Os nossos pequenos reinos, onde nos julgamos poderosos, tipo, aqui mando eu,
São os nossos lares, na função de marido, esposa, pais e mães, posições sociais ou profissionais de mais ou menos poder. Como nos comportamos nestes casos? Voltando ao exemplo da ex-rainha, que só no plano espiritual ela foi compreender a verdade de Jesus nas palavras, que meu reino não é deste mundo. Ela pensava que seria recebida no reino dos céus como rainha. Pensamento este coerente com o que se pensava naquela época. A dignidade real era um direito dado por Deus a determinada família. E surpreendeu-se quando, ao despertar no plano espiritual, não ter levado a sua realeza e muito mais ainda, homens a quem desprezara por não terem sangue nobre. Deve ter então compreendido que os chamados direitos divinos, que dava à classe nobre todos os privilégios e o poder sobre os demais, era uma invenção humana para legalizar a posse do poder terreno. Porque se a classe superior houvesse podido manter a classe inferior sem se ocupar com coisa alguma, tê-la ia governado facilmente durante ainda longo tempo. Mas como a segunda fosse obrigada a trabalhar para viver, e trabalhar tanto mais quanto premida se achava, resultou que a necessidade de encontrar incessantemente novos recursos, de lutar contra uma concorrência invasadora, de procurar novos mercados para os produtos, de desenvolver a inteligência e fez com que as próprias causas de que os da classe superior se serviam para trazê-la sujeita a esclarecer-se. Não se patenteia aí o dedo da providência? Pois é, meus irmãos, foi assim que os homens aboliram os privilégios de uma minoria e foi proclamada a igualdade de todos perante a lei. A rainha que veio nos contar a sua experiência após a morte percebeu então que Deus não privilegia nenhum dos seus filhos, dando a todos experiências através das quais devem desenvolver-se. Ela percebeu a nulidade dos seus esforços, do poder, dos privilégios em diversos patamares e da necessidade da abnegação, da humildade, da caridade, da benevolência para com todos. E ela percebeu que para penetrar no reino de Deus, somente as ações nobres em favor dos outros se constituem na chave que abre a porta desse reino de paz e felicidade. E, conforme disse Jesus, que o teu reino não era deste mundo, então nós temos sim, é necessário sofrermos para chegar ao céu, e os degraus do trono não levam lá. São os caminhos mais penosos da vida que vai conduzir a ele. Então vamos procurar, pois, o caminho através dos espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. Então, no momento que desencarnamos e percebemos as causas e os efeitos dos nossos atos humanos no processo educativo que foi determinado pela lei divina, então passamos a ver nesses sofrimentos as oportunidades de aprendizado e elevação espiritual, compreendendo que, bem aproveitados, se eles foram na Terra, terão frutos melhores e muito compensatórios. Não precisamos, no entanto, procurá-los, mas sim compreendê-los na sua função regeneradora e educativa, colhendo os seus frutos. A aceitação pela compreensão da continuidade da vida leva à compreensão dessa vida ao homem, para que ele transforme os sofrimentos desta vida em desafios, que vão estimulá-lo na sua superação,
ao esforço de desenvolvimento espiritual, objetivo número 1 do viver na Terra. Esse material eu consultei Leda de Almeida Rezende Ebner, que está bem dentro dos nossos preceitos de elucidação desse tema. Se os poderosos seriam recebidos diferentes no plano espiritual. E não serão. Então, meus irmãos, eu gostaria que vocês analisassem bem se você acumulou fortunas. Não foi por acaso que Deus te deu grandes oportunidades, foi para que você usasse também em benefício dos mais necessitados, através de doações, projetos sociais, alguma coisa que o seu dinheiro frutificasse no bem ao próximo. Então ainda dá tempo de você melhorar as suas atitudes, porque não vai adiantar você ser uma pessoa poderosa aqui, de grande aquisição financeira, se não fez nada, passou por aqui, viveu, passeou, viajou, esnobou, né? E não fez nada em benefício do próximo. Que Deus o abençoe. Até a próxima e um beijo no seu coração. Até mais.